O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, você que participa conosco pelas nossas redes sociais, hoje nosso Senhor faz uma admoestação aos seus discípulos. Prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. O que nosso Senhor quer é que os seus discípulos tenham uma outra atitude diferente dos fariseus e dos herodianos. Ou seja, não deixar que aquela intuição deles possa entrar dentro do coração dos discípulos de nosso Senhor. Portanto, ele adverte, porque esse fermento, ele vai aumentando. Se não corta logo, é perigoso tomar conta da pessoa. Por isso que nosso Senhor diz para tomar cuidado com este fermento dos fariseus e dos herodianos, para não deixar esta doutrina ir penetrando dentro do coração. Então, este evangelho de hoje, ele nos ajuda a ter um olhar diferente para a nossa própria vida. Um olhar para encontrar esta presença de Deus ao nosso lado. Por isso que nosso Senhor tenta mostrar para os seus discípulos tudo aquilo que Ele fez, todos os seus milagres, toda esta multiplicação de pães que Ele havia feito, várias multiplicações de pães. E ele disse: ainda não entenderam isto? Ou seja, não entenderam, não conseguiram enxergar, os olhos estão tapados para esta realidade, o coração está fechado para entender justamente aquilo que está ali, pronto para ser visto. Os discípulos, eles já haviam presenciado estas cenas de milagres de Nosso Senhor. Não apenas das multiplicações, mas outros milagres que Nosso Senhor já havia realizado. Então, já era, o que Nosso Senhor diz é que já era para ter modificado o coração dos seus discípulos. Já era para ter modificado o olhar sobre as coisas. Os fariseus, eles ficam muito incomodados, justamente por causa desse encanto de salvação que sai de nosso Senhor. E eles não desistem de fazer com que o Senhor dê provas que Ele é o Filho de Deus. Por isso, vão armando várias ciladas para nosso Senhor, para que Ele possa cair em alguma destas ciladas. E nosso Senhor alerta sobre esta intenção perversa desses fariseus e também dos herodianos,
porque eles não são um trigo limpo, né? Não é um bom fermento, né? O fermento bom vai realmente fazer uma massa boa e por isto vai ser ali algo maravilhoso. Mas aqui Nosso Senhor está dizendo que eles não são um trigo bom, por isto não está limpo, né? Existe uma má vontade desse pessoal. E isso não pode entrar dentro do coração dos discípulos de Nosso Senhor. Essa má vontade, né? Às vezes pode até acontecer conosco. Às vezes a gente conhece também alguém assim, que faz as coisas com má vontade, né? Tem uma coisa para fazer, faz com má vontade. Tem um jejum para ser realizado, faz um jejum com má vontade, né? Tem uma oração para ser feita, faz uma oração com má vontade. Este que Nosso Senhor diz para não deixar isso entrar dentro do coração dos discípulos, né? Esta má vontade de realizar as coisas de Deus. Então, é lutar contra isto, é lutar com essa intenção perversa de má vontade, né? E outras vezes também de colocar muito jugo na outra pessoa, mas aquela pessoa não vive, né? Então, às vezes, temos que tomar cuidado com isso também. Por isso, Nosso Senhor fala, tomar cuidado com isto, né? Então, os discípulos, eles não podem incorrer nesse mesmo erro desses fariseus, desses herodianos, né? Desses outros que Nosso Senhor vem combatendo no Evangelho, justamente porque eles não aceitam a palavra de Deus, não aceitam esta transformação do coração, não aceitam esse aproximar-se de Deus nessa liberdade generosa e nesta confiança, né, de quem realmente se aproxima de Deus Pai. Por isso, Nosso Senhor ensina que Deus é Pai. Você pode se aproximar de Deus com toda confiança, com toda abertura, né? Um Pai acolhedor, né? Não é um Pai que maltrata, não é um Pai que é injusto, não. O que o Nosso Senhor diz de Pai, Ele é um Pai bondoso, Ele é um Pai misericordioso. Isso Nosso Senhor vai contar em outras parábolas também, mostrando sobre isto, falando sobre esta misericórdia de Deus. Então Deus é bondade. Por isso todas as pessoas podem se aproximar de Deus. Ele é um Pai comum, Ele é um Pai de todas as pessoas. Assim, a pessoa pode se sentir tranquila em se aproximar de Deus, em estar no colo de Deus, né? Porque Nosso Senhor quer que os seus discípulos superem justamente esses maus entendidos sobre essa ideia de Deus. E ao se aproximar de Deus, vão encontrar esse Deus misericordioso, esse Deus bondoso. Meus queridos, lembremos em nossa própria vida agora, olhemos para nós, lembremos todas as vezes que Nosso Senhor realizou uma grande obra na nossa vida e que às vezes nós não enxergamos, né? Por isso Nosso Senhor diz, olha, não é questão do pão, né? Temos um pão aqui, mas não é esta a questão. Olha quanto Ele fez, milagre maravilhoso de multiplicação dos pães. Às vezes nós olhamos para a nossa vida e olhamos uma coisa só, mas não olhamos o conjunto para ver o quanto milagre Nosso Senhor fez, quanta bondade Nosso Senhor já nos deu, né? Deus nos deu. Isto para dizer assim, que Deus cuida de nós. Nosso Senhor anda ao nosso lado. Ele nos incentiva, nos anima. Às vezes nós estamos tristes, às vezes nós olhamos apenas aquele único pedaço de pão que temos nesse sentido, nessa única saída, mas existem várias outras. Temos que olhar um conjunto todo. Nosso Senhor multiplica, por isso existem várias portas para os nossos problemas e não apenas uma única porta. Agora precisamos nos aproximar de Deus, porque nós somos cuidados por Deus. Às vezes não percebemos isso e olhamos só aquele pedaço de pão e esquecemos que Nosso Senhor é o pão da vida. É isso que o Evangelho hoje nos abre os olhos. Ele é o pão da vida. É mais que um pão, é o pão da vida. Por isso, quando nós nos aproximamos do Senhor na Eucaristia, somos fortalecidos para a nossa vida, porque Nosso Senhor, Ele se aproxima de nós. E Nosso Senhor faz isso, esse ensinamento, não é um ensinamento de quem está sentado, né, ali na sua cátedra, na faculdade, ensinando. Não é assim.
Nosso Senhor ensina justamente com exemplo. Nosso Senhor ensina no dia a dia. Por isso os seus discípulos vão andar com Ele, vão estar perto dEle, vão ser ensinados pouco a pouco para esta transformação do coração. Uma transformação que deve vir de dentro. E Nosso Senhor ensina os seus discípulos a abrir esse espaço dentro do seu coração. Por isso Ele fala, o seu coração está duro, está fechado, tem que abrir, tem que dar leveza para esse coração, para conseguir olhar, para esse sentimento de olhar as coisas com outro olhar. Por isso, Nosso Senhor aqui nos ajuda nisto. E depois olhamos, então, para a nossa vida, olhamos para a nossa comunidade, para aquilo que nós estamos realizando, fora das fronteiras religiosas aqui, nós percebemos justamente esta missão aberta, Nosso Senhor dá esta missão para os seus discípulos, uma missão muito aberta, sem fronteiras, por isso uma vocação de universalidade. Nós estamos no ano vocacional, por isso é bom o nosso olhar também estar voltado para isto, para a vocação, para a nossa própria vocação, como podemos viver a nossa vocação hoje. Então, meus queridos, realmente vamos pensar um pouco sobre aquilo que o Evangelho nos abre os olhos, um novo olhar. Santo Antônio nos ensina muito sobre isto, e estar aqui como devoto de Santo Antônio, este olhar de Santo Antônio sobre a realidade. Santo Antônio dizia sempre para termos um novo olhar, para buscar um novo jeito, para nos aproximarmos do Senhor. Por isso ele buscou também essa sua própria transformação, indo ao encontro do nosso seráfico Pai São Francisco e modifica a sua vida. Ele sai de dentro ali do seu gabinete teológico e vai viver junto com São Francisco, com os pobres, com os simples, lá na periferia. Então, por isso, uma transformação da sua própria vida. Santo Antônio teve esta coragem, esta capacidade de transformar a sua própria vida. Então, meus queridos, vamos fazer isso também. Vamos deixar o nosso Senhor nos transformar a partir de dentro, transformar o nosso coração. Por isso é que devemos pensar neste Evangelho como um Evangelho que nos transforma. Transforma nosso coração, transforma nosso olhar. E que nosso Senhor seja sempre luz para nós. Paz e bem. Agora pensando